Acharam aí, gente? Ó. Pede Jesus para ajudar você a entender o que Deus está falando, gente. Porque Deus, Ele não tem nada da parte dele que impeça Ele de operar um milagre na sua vida. Só que a gente é que tem que se esforçar para entender o que Deus fala. Glória a Deus. Ele disse assim, ouvir e entender. Então, acho que você aumentar um pouquinho para mim. É só abrir o som. Tu trouxe a pilha? Esqueceu, deixa quieto, depois a gente vê. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Ah, não sabia o que era, né? Oi? Alô, som. Abre mais um pouquinho? Tá bom aí. Ele está falando lá no Marcos 9, versículo 14. Acharam aí, gente? Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos seus discípulos, não, o título está assim, o jovem lunático. Pastor, mas essa palavra aqui, a senhora já pregou ela várias vezes. Não foi? Foi. Só que deixa eu te explicar uma coisa. O maná, Jesus, todo dia o pessoal comia o maná. Mas não era assim, ó, segunda-feira o pessoal guardava o maná para comer sábado e domingo. Não. Todo dia Deus enviava aquele maná fresquinho para o povo. Você está entendendo? É um alimento, né, que mandava. O alimento espiritual, que é a palavra, ela se renova. Você está entendendo? Deixa eu explicar uma coisa. Sabe por que não se estuda para poder pregar? Não é certo você, não é o mais correto você estudar para poder pregar. Por exemplo, eu não tenho chamado de Deus, eu não fui consagrado por um pastor, mas eu me resolvi ser uma pastora. Então eu vou entrar no curso de teologia, vou estudar para ser uma pastora. É como se você tivesse entrado numa escola para você aprender português, para dar aula de português. Ali você vai aprender a estudar a Bíblia. Mas, por exemplo, essa revelação do jovem lunático, você vai ter um estudo sobre isso aqui que vai servir para sempre. E a palavra de Deus não é assim. Ela se renova. Nessa mesma passagem, Deus pode dar milhões de revelações diferentes. Isso vem do Espírito Santo, é novo. Você está entendendo? Uma mesma palavra, no mesmo versículo, pode ter milhões de revelações diferentes naquele versículo. Por isso que não se estuda assim. Se eu estudar, eu vou saber só aquilo que eu estudei. Acabou. Mas se Deus estiver querendo falar outra coisa, não está querendo falar mais aquilo ali, eu não tem mais para onde escolher, só vou saber aquilo ali. Mas quando a pessoa é inspirada pelo Espírito Santo, está sendo usada pelo Espírito Santo, não. Vem revelação nova em cima daquela mesma palavra. Por isso que a gente nunca deve achar, mas a pastora já pregou, mas eu já ouvi. Você já ouviu da outra vez que você ouviu. Você ouviu um tipo de revelação. Hoje você pode ouvir outra diferente. Você está entendendo? É assim que funciona. Ou você pode ouvir a mesma. Por quê, pastor? Porque Deus sabe se isso já entrou no seu coração ou não. Você está entendendo? Então, a gente nunca podemos desprezar a palavra, senão não adianta. A gente ter a Bíblia. Porque que nem meu pastor fala, né? O Pedro chegava a pregar a mesma mensagem até 30 vezes. É para poder entrar no coração. Pregar o Evangelho. Pregar, você não dá uma martelada só e pronto. Você vai batendo até aquilo entrar. E às vezes tem situações que a gente tem que ficar batendo na mesma tecla até aquilo entrar no coração da pessoa, entendeu? Então uma palavra de Deus pode ter milhões de revelações diferentes. É Ele que, entendeu? Cada dia que você lê aquilo ali, sempre você tem uma revelação diferente daquilo ali. Ou poxa, eu li essa palavra há anos, mas não tinha tido essa revelação ainda, entendeu? É assim que funciona com a palavra de Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui: e quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão,
e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo um da multidão, vendo, ficou espantado e correndo para ele o saudado. Gente, presta bem atenção. Se você quiser ser bem sucedido com Deus, isso tem vários pontos na Bíblia que fala isso. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser uma pessoa que vence? Cuidado com a multidão. Porque você vê que na maioria das vezes na Bíblia a multidão vinha para atrapalhar, não para ajudar. Pastor, o que é a multidão? A multidão é aquelas pessoas que falam tudo o contrário. Você está entendendo? Pessoas que falam negativo. Ah, mas você está orando para fazer isso. Ah, mas é muito difícil, não vai dar não. E se eu fosse você, deixava até isso para lá. Você tem que ter cuidado com isso. Com as pessoas que são usadas para te afastar de Jesus. Quem é Jesus? Verbo, palavra. Então tem pessoas que tentam afastar você de Jesus. Mas Jesus disse que já te deu saúde, mas não é bem assim não, hein? Cuidado, hein? Fulano não foi lá, morreu de câncer, não sei o que, você está entendendo? Você está sempre procurando jogar você contra a verdade, contra a palavra. Você tem que ter cuidado com isso. E isso aconteceu com Jesus, quando Pedro, né? Pedro tinha acabado de ter uma revelação, era um homem de Deus e tudo, mas do nada o diabo entrou no Pedro. E Jesus começou a explicar, olha Pedro, pessoal, o filho do homem vai ser entregue, nada, explicando a missão que ele veio trazer na terra, que ele tinha que explicar aos discípulos o que ia acontecer, né? A Bíblia diz que Deus não dá nada sem antes revelar os seus servos. O Pedro não, o Pedro começou a repreender Jesus. Que isso, Deus? Não, de modo nenhum. Isso já acontecerá, que o Senhor tem misericórdia de ti. Quer dizer, ele estava indo contramão da palavra. Você está entendendo? Se Jesus não se entregasse, nem ele seria salvo. Quer dizer, ele estava indo ao contrário das Escrituras. Então, Jesus entendeu o quê? Tem um espírito usando Pedro. Aí ele foi e repreendeu aquele espírito. A gente precisa ter cuidado com as pessoas que aconselham você o contrário da palavra. Cuidado com isso. Você entendeu? Cuidado com gente. Fica com Jesus. Hoje eu gravei um vídeo. A Natasha botou agora no Instagram, não foi? Acabou de botar ainda agora. Eu gravei lá em casa falando isso. O segredo para você viver bem com Deus é sempre vai pela palavra. Nunca vai pela cabeça da pessoa que está te ensinando errado. A Bíblia fala sobre a multidão. A multidão estava tentando atrapalhar esse homem. Ele precisava de um milagre, precisava da cura de um filho. Mas a multidão estava ali para discutir com ele. A Bíblia fala também daquele ceguinho, né? Estava lá na beira do caminho clamando: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão mandava ele se calar. Fica quieto. Está entendendo? Se fosse pela multidão, aquele homem ia morrer cego. Depois fala também daquele homem que ele não enxergava, né? Jesus teve que tirar ele de dentro da aldeia. A aldeia é lugar de quê, gente? De muvuca, de muita gente, né? De multidão. Jesus teve que tirar ele de lá. Deu o primeiro, segundo toque nas vistas. Quando o homem passou a enxergar, o que Jesus falou para ele? Não entres mais na aldeia. Cuidado. Então você tem que ter cuidado porque às vezes as pessoas, não é que elas fazem de maldade para te prejudicar, porque elas não têm o entendimento da verdade que você tem. Aí, por falta do conhecimento, elas não têm a luz, porque Jesus, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então aquela pessoa que ainda não tem a luz, ela está andando no escuro.
Ela não enxerga ainda o que está certo e o que está errado. Aí ela vai tentar te aconselhar do jeito dela, mas às vezes do jeito dela está o contrário da palavra. Você tem que vigiar isso. Glória a Deus. Então você que enxerga, você não vai cair no buraco. Não. Você não precisa nem debater, mas no seu coração você tem conselho que as pessoas me dão, que eu escuto assim, mas lá dentro não, é ruim eu fazer isso aí. Eu estava falando do homem que chegou aqui, eu fui orar por ele, né? Dá um conselho aí da palavra e tal. Aí ele começou a pregar para mim. Não, porque o certo não é servir a Santa Ceia, porque eu já conversei lá com o pastor fulano de tal e ele me deu razão. O certo não é servir a Santa Ceia com o suco da uva. Aí ele olhou para minha cara, qual o certo de servir a Santa Ceia? Eu não respondi nada não, eu fiquei olhando para ele. O certo é vinho tinto. O certo é vinho tinto. Tem que ser isso. Porque não pode ser com álcool, mas está escrito não sei da onde que tem que ser vinho tinto. Nunca ouvi falar isso na Bíblia. Aí eu estava falando com a Natasha Carroça, estava falando, se eu tivesse uma cabeça fraca, eu ia servir aqui na Santa Ceia, no cálice da saúde, pessoal. Depois eu ia perguntar, gente, quem chegou aqui que foi curada? Pastor, agora estou legal agora. Aí ia chegar só mais umzinho, só mais umzinho para não ficar legal. Eu ia botar o povo tudo embriagado, irmão. Daqui a pouco tá uma fila aí de pessoal que já gosta de uns negocinhos. Vamos pro cálice da saúde, que lá o negócio é de grátis. Você tá entendendo? Gente, você tem a cabeça fraca, mas você não acredita no negócio dele. Então a gente tem que vigiar. Fiquei olhando assim pra ele, ele tava. Cada um com seu quadrado, cada um com seu evangelho. Você tá entendendo? A coisa é séria, velho. Então, o que acontece? A gente tem que vigiar, cuidado com a multidão. Às vezes a multidão vem só para tentar tirar você do caminho certo. E eles discutiam, o que eles faziam? E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles o quê? Uma grande multidão. E alguns dos escribas que disputavam com eles. O negócio deles era... Entendeu? E logo toda a multidão vendo, ficou espantada. Tipo assim, lá vem Jesus. E correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, lhe disse, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E enche, onde quer que apanhe, despedaça. E ele espume, range os dentes e vai se secando. E eu disse a seus discípulos que expulsasse e não puderam. Vou dar uma paradinha aqui. Esse homem estava passando um problema muito sério com o filho. Você entendeu? Ele estava falando, ele vai se secando, ele tem um espírito mudo. Pastor, que espírito é esse? Gente, o meu pastor, ele foi criado lá no espiritismo, né? E esse espírito aqui, já teve 2 pessoas aqui e teve pessoas curadas lá. Eu não sei quantas pessoas que teve lá. Lá teve primeiro, né? Inclusive eu vi até o netinho da pastora Conceição. Uma vez ele era pequenininho, bem pequenininho mesmo. Ele teve isso aqui dentro da igreja, no dia de culto. Eu estava lá. A menina começou a se entortar todinho no colo da mãe. E aí o pastor falou, traz ele aqui na frente. Aí trouxe ele lá na frente. Aí o pastor expulsou aquele espírito. E o menino foi se
né? Dormiu e acordou bonzinho, nunca mais ele teve isso. Isso aqui é chamado de epilepsia. Você já viu pessoas que têm crise de epilepsia? Então aqui já teve pessoas curadas de epilepsia. E lá também. O meu pastor, ele foi criado no espiritismo. E ele estava explicando que a epilepsia é um espírito. Que é isso, pastor? Tudo é um espírito. Mas ele disse que lá no centro, o nome dele é Emolu. Emolu, o nome desse espírito. Ele se chama Emolu e ele manifesta meia-noite. Aí ele disse que lá ele chama de hora grande, né? Na hora grande. Aí diz que eles botam uma cortina assim, ó, porque parece que não pode, as entidades lá não podem ver ele manifestando. Aí parece que põe uma cortina e meia-noite ele manifesta. A pessoa se contorce, vê se urina todinha, ele enrola a língua toda. Você já viu uma pessoa com epilepsia? Alguém já viu? Eles a manifesta assim uma meia-noite. Tá entendendo? A pessoa fica, não fala nada. É um espírito mudo e surdo. Você já viu que a pessoa, quando está com a crise de epilepsia, ela não fala nada, não grita, nada disso, ela fica só se rolando no chão. Aquilo é um espírito. Aí meu pastor ensinou isso pra gente lá, gente. Se evolua, é um espírito. E uma vez o netinho da pastora Conceição, ele teve uma crise de epilepsia no colo da mãe. E o meu pastor repreendeu lá aquele espírito. E aquele saiu e nunca mais voltou. Aí ele foi curado desse espírito. Outro que foi curado aqui foi a sobrinha da Luzia. Sobrinha da Luzia, ela foi curada de epilepsia. Tem uma sobrinha minha que foi curada de epilepsia, porque eu sabia o que era, né? Aí falaram para mim, a gente caiu dentro de oração, repreendeu a menina, não tem mais nada. Então isso é um espírito que pega a pessoa e aonde ele pegar a pessoa cai. Seja na rua, dentro do ônibus. Geralmente essas pessoas, até é perigoso fazer comida, essas coisas que se... Aquilo ali do nada, esse espírito do nada ataca a pessoa cai onde tiver, no fogão. Oi? É? Aí. Você tá lá, onde a pessoa tiver, aquilo ali manifesta na pessoa, mas isso é um espírito, isso é espiritual. Isso, começa a babar, e a pessoa pensa que aquilo, não, isso é doença, que não sei o que, sistema, mas não sei o que, não é. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender, gente. Entendeu? E esse jovem aqui, ele sofria de epilepsia, desde pequenininho. E Jesus, olha o que ele falou. No 18, e este, onde quer que apanha, o despedaça, né? E ele exprime, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Os discípulos não puderam expulsar esse espírito. Depois você vai entender por que eles não puderam. E esse homem estava passando uma luta com esse menino. Às vezes, você pode não estar passando uma luta com alguém doente em casa, mas às vezes tem pessoas que o demônio jogou seu parente nos vícios. Não está atacando com a epilepsia, mas está atacando nas drogas, jogou na bebida, até mesmo na prostituição, né? Porque às vezes tem pessoas que os pais ficam até preocupados, que uma hora está com uma, outra hora está com outra, ele tem esse negócio de AIDS, e a pessoa fica preocupada a pessoa se envolver com a mulher dos outros, que dá problema. Você está entendendo? E a pessoa não sabe o que fazer, que é outra coisa que é espírito. Mas tudo é demônio? Não é Espírito Santo de Deus, não. É espiritual, isso tudo é espiritual. Isso não é sem vergonhice da pessoa, não. Hoje o pastor pregou sobre isso. Safado, não é nada, é o espírito que está ali na pessoa. Você está entendendo? A pessoa ainda não foi purificada, por isso que ela age daquele jeito, ela não tem Jesus ainda. Então a gente tem que fazer o quê? Buscar Jesus para ajudar aquela pessoa.
Esse pai do jovem lunático, ele já não sabia mais o que fazer com o filho. Vai ver que ele já tinha de tudo quanto é lugar pedir ajuda e nada, ninguém podia ajudar. O que ele fez? Vai ver que ele ouviu falar de Jesus. Poxa, eu vou levar ele até Jesus. É minha única saída. Então você precisa pegar a pessoa que você está vendo que não está legal, irmão. Às vezes não é uma doença, mas o que a pessoa faz, você está vendo que não é normal. A pessoa está num caminho errado. Hoje também eu estava pregando sobre que está acontecendo muito, tá? Religiosidade. O demônio agora tem hora que ele pega os parentes e joga para o lado da religiosidade. Quer dizer, não está no mundo, mas também não está com Jesus. Como assim, pastor? A pessoa está em outra arma de revelação, não sei o quê, um montão de coisa, um evangelho tudo distorcido, que não é Deus. Às vezes, gente, você não sabe quanto que eu oro por isso. Eu oro. Existem algumas pessoas, algumas, né? Porque a minha parentela é muito grande. Que às vezes eu percebo esse espírito. Que não deixa a pessoa se firmar. A pessoa vive de religião, não é aquele negócio sério com Deus. Palavra. Se você tentar dar uma palavra, a pessoa foge logo. Olha essa pregação que eu fiz aí, que a Natasha botou lá no Face, às vezes a pessoa foge da verdade para ficar em doutrina, ficar na religiosidade. Aí fica aquele negócio que Deus quer fechar a sepultura, que a sepultura não está aberta, é a vida de cabeça para baixo. Que o que liberta, que faz a mudança na vida da pessoa é verbo. Jesus é palavra de Deus. Esse negócio de que eu vi, Jesus viu, Jesus me mostrou, o passarinho está voando, irmão, isso não muda a vida de ninguém. Você está entendendo? Tem que parar com isso, gente. Então, hoje em dia, até isso, você está vendo? Deus, você que tem os olhos abertos, você que tem Jesus, que tem a luz, você enxerga que aquela pessoa está mal, porque ela não está no caminho certo. Diz que está na igreja, que está caminhando, mas você está vendo que a pessoa não tem intimidade com Deus. Quando a pessoa abre a boca, você vê que a pessoa não tem nada a ver com Deus. É uma religiosidade, a pessoa só vive de aparência, de doutrinas. Por falar nisso, eu não marquei, porque eu tenho um negócio que eu tenho que resolver primeiro. E eu não sei quanto tempo que vai durar, mas eu marquei um compromisso que eu vou ter que usar minhas segunda e as terças que eu tinha de folga. Então eu não vou poder fazer. Segunda e quinta, quer dizer, segunda e quinta que eu tinha de folga eu não vou poder fazer. Porque eu gostaria muito de voltar a fazer o estudo bíblico. Mas eu vou ver se eu consigo encaixar pelo menos uma vezinha por mês. Porque eu sei o quanto que eu aprendi nesse estudo bíblico, isso é muito bom. Mas, por enquanto que eu ainda não estou fazendo, depois eu vou fazer um estudo sobre isso, tá? Sobre religiosidade, que Jesus já me deu já essa revelação, mas às vezes é muita coisa para não pregar, não dá para não pregar tudo. Então, Jesus segura essa revelação um pouquinho aí, que a gente vai chegar lá. Sobre religiosidade, aquela parte lá de Nicodemos, entendeu? Então, às vezes você sente que até um parente, uma pessoa, ou até um amigo que você gosta muito, que está naquela religiosidade, não acontece nada, a pessoa está sofrendo, e você vai tentar falar a verdade, a pessoa não aceita, porque é um espírito que está na pessoa. Se você tentar falar, aí vai achar que é errado você, entendeu? Você que está aprendendo errado. Aí, por fim, já começa a atacar para o pastor. Vem cá. Tá bom, então aonde você está? Pastor tem carteirinha? Fez teologia? Fez bacharel? Você está entendendo? O pessoal vive de papel. Eles não vivem de milagre. Não vive... Entendeu? É sério, não vive de poder de Deus. Não, porque o meu tem carteirinha, tem bacharel, tem poliglota, fala mais de 10 línguas. Entendeu? Mas se você perguntar, tá bom, tem?
E quantas pessoas foram curadas lá? Quantos demônios foram expulsos lá dentro? Quantas pessoas foram libertas? A pessoa... Você está entendendo? Que isso não quer dizer nada, irmão. O Evangelho de Deus não é só palavra, papel, não. É poder, assim, demonstração do Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então tem muitas pessoas vivendo enganado. Tadinho, você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa está longe de Deus. E você quer fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Mas o quê? Só Jesus pode abrir os olhos. Despertar aquela pessoa para a pessoa ver que aquele caminho ali não está certo. E pastora, isso tem jeito? Se a gente tem alguém, um parente, um amigo que a gente quer ajudar, já entrou aquele ensinamento ali errado. Isso tem jeito? Tem. É um espírito, você tem que lutar, mas tem. Porque o Saulo, ele é um exemplo. O Saulo, ele era um homem religioso. Ele não era o Saulo, ele não era um ímpio, um homem do mundo. Não, ele era um religioso. O Saulo era um fariseu. Ele já tinha estudado desde pequenininho aquelas leis. Da parte da religiosidade. Entendeu? Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu no verdadeiro Evangelho de Cristo. Aí ele largou aquela bobeirada toda, entendeu? E começou a servir mesmo a Deus de verdade. Então, se você aprender com Jesus, se orar e tal, levar essa pessoa até Jesus, Jesus desperta. Daqui a pouco a pessoa, meu Deus, eu estava no caminho errado. Poxa, eu quero esse evangelho. Está entendendo? A pessoa acaba se rendendo a Deus. E como aquele homem era um jovem lunático, era um caso de enfermidade, mas de repente o seu caso pode ser um problema no seu casamento. Você precisa pegar isso e levar até Deus. Você está entendendo? Pai, eu preciso de uma mudança assim, 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 assim. Ele pegou o filho e levou até Jesus. Você precisa levar o seu marido, a sua esposa, ou aquela causa que está na justiça, ou aquela porta de emprego, aquela dívida, aquele problema que está na sua vida, ou com os filhos. Você precisa levar até Jesus. Pastor, como é que eu levo? Em oração. Em oração, Pai, é isso. Conversar com Deus, abrir o seu coração, explicar o que está acontecendo. Deus jamais vai negar a você uma ajuda, gente. Ele nunca fez isso, já viu no Novo Testamento? Todas as pessoas que chegou pedindo ajuda de Jesus, Jesus socorreu. Foi esse pai do jovem lunático, foi a mulher cananeia. A mulher cananeia, ele demorou um pouquinho para dar os ensinamentos a ela, mas ele socorreu ela, a mulher do fluxo de sangue. Todas as pessoas que foram até Jesus procurar a ajuda de Jesus, aquele leproso, né? Até que levaram para ele, como aquela mulher, a mulher adúltera, todos os casos que chegaram até ele, Jesus socorreu. Então você não vai ser diferente. Você entendeu? Ele foi até Jesus, explicou o que estava acontecendo. A gente precisa ir até Jesus em oração. Glória a Deus. Pastora, mas aí eu já fui. O que eu tenho que fazer? Aí a gente vai continuar aqui para você ver. Aí ele está dizendo aqui lá no 19, né? E ele respondendo, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Você lembra que ontem eu preguei sobre isso? Sobre a incredulidade? Jesus falou, ô geração incrédula. Tipo assim, ô geração que não crê. Até quando que eu vou estar com vocês, no meio de vocês, e vocês vão continuar sofrendo? Que muitas das vezes nós sofremos com Jesus do nosso lado. Pastora, por quê? Porque nós não cremos. Você já orou, Jesus está ali do seu lado para executar o milagre, mas você, na hora de crer, você falha na hora de crer.
Porque o diabo, ele sempre vai tentar mostrar para você uma coisa tudo contrário, que é para poder abalar a sua fé. Você está entendendo? Aí você olha a circunstância e parece que piorou depois que eu orei, aí sua fé falha. Eu, quando era criança, eu gostava muito daquelas bombinhas. É bombinha, né? Eu não sei se é, eu acho que ainda tem ainda. Elas, daqueles tamanhos assim, que você enrola. Não é Stalin não. Você né? Você enrola o bumbumzinho dela assim. Aí tinha um colega do meu pai, meu pai trabalhava na oficina, né? E eu era criança, menininha e tudo, e ele sabia que eu gostava, ele levou um pouquinho para mim, ele sabia muito que eu gostava, e ele trabalhava com isso. Quando ele ia lá na oficina, ele levava umas garrafinhas assim, ou umas latas de leite cheias daquilo ali para mim. Aqui, Claudina, eu trouxe para tua filha, porque ele sabia que eu gostava, né? Irmão, perturbava o juízo do vizinho com aquilo ali. Às vezes eu amarrava aquele montão, fechava o bumbumzinho. Meu irmão, o pessoal dava cada pulo na rua. Eu não sei como é que a gente não foi expulso dali, porque eu ganhava muito. Todo dia eu ficava soltando aquela bombinha de noite. Não sei como é que o pessoal tinha paciência comigo. Mas de vez em quando tinha umas que eu ia lá, acendia, aí ficava assim de longe. Aí a bichinha fazia assim. Tinha umas que falhavam. Já viu? Tem umas que falham? Tem umas que acendem cheia daquela. Ficava. Era muito escuro. Entendeu? Às vezes acontece isso com a nossa fé. Deus está esperando a gente crer na hora do milagre. Entendeu? Aí ele quer fazer, mas na hora o negócio falha. Ai, meu Deus. Aí fica Jesus cabeça na mão, você lá reclamando do lado, que o negócio não aconteceu. Mas não foi porque você deixou uma duvidazinha entrar no seu coração. Então você não pode deixar isso acontecer. Se você sente que tem alguma dúvida, você precisa orar. Até aplicar mesmo um jejum, para tirar essa dúvida, tira esse medo. Eu quero olhar para o negócio, aquele gigante que está se levantando contra você. Pode ser um problema no seu casamento. Eu quero olhar para aquilo ali, quero crer, eu quero ser corajosa. Eu não quero mais duvidar do Senhor. Não. Quero crer no Senhor de todo o coração. Não deixa eu duvidar. Me dá sabedoria para me vencer essa situação. Crendo no Senhor e tal. E Ele te ajuda. Não pode haver falha na nossa fé. Então Jesus já falou, vocês são uma geração incrédula. Ou seja, vocês são um pessoal que não crê. Até quando que eu vou estar aqui no meio, perto de vocês, e vocês vão continuar sofrendo? E às vezes acontece, a pessoa está andando com Jesus e está sofrendo. Está andando com Jesus, mas cheio de problemas, coisas não acontecem. Mas por que Deus está andando com Deus, mas o negócio não está... Mas por causa da incredulidade, você precisa crer. O pessoal da pregação de ontem, ele estava de frente para Jesus. O dono do milagre estava ali, não pôde fazer muitos milagres. Por causa de quê? A incredulidade. Então ele falou assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. Aí ele falou, traz o menino, porque ninguém sabia mais o que fazer com o menino, nem os discípulos deu jeito no menino. Nem os discípulos deu jeito no menino. Então ele falou, trazei o menino que eu vou ver o que eu faço, né? E ele fez, glória a Deus. Mandou trazer, né? Vamos dar uma paradinha para você entender. Ele falou assim, trazei, mais até mim. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve trazer o seu problema, a sua dificuldade até Jesus. Você entendeu? Quando Jesus viu que ninguém resolveu lá, tá bom, então trazer ele até mim. E muitas das vezes a gente não leva. A gente leva a carga sozinha,
Não, mas vai melhorar, mas você não ora. Você não leva até Deus o seu problema. Tá entendendo? E sozinho Jesus disse, sem mim, até uma mudança em você. Às vezes você está passando uma tentação, um negócio que você fica passando aquilo ali caladinho, mas você não ora. Gente, preste bem atenção, você precisa levar tudo a Deus. Eu sou muito transparente com Deus. Qualquer coisa que acontece comigo, até uma tentação, se eu estiver passando uma tentação, eu chego até Deus, Senhor, eu quero te servir, isso não é seu, tira isso de mim. Você está entendendo? E aí, quando eu vou orar, aplicar um jejum, eu até ofereço um jejum como agradecimento, para dizer que eu estou com nojo disso. Daqui a pouco eu não estou nem aí mais para aquilo ali, você está entendendo? Mas às vezes a pessoa não leva até a Deus, você quer carregar o negócio sozinho. E não é sozinho. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Gente, só um minutinho, eu vou ali e já volto. Que foi? Já volto. Então, gente, vamos lá. Aí ele disse assim, ó. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, presta bem atenção, gente. Às vezes você precisa entender isso aqui. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos a luz, nós somos uma luz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando nós viemos para a igreja, você começa a ouvir a palavra, Jesus Cristo é uma luz, Ele é uma luz, Ele está entrando dentro de você. Então, no mundo espiritual, você se torna uma luz. E essa luz, ela incomoda a quem não é, ela não incomoda as pessoas, não. Ela incomoda aquele espírito que está usando aquela pessoa. Que às vezes aquela pessoa ainda não tem Jesus, até isso pode acontecer até dentro da sua casa. Às vezes tem uma pessoa que aquela pessoa ainda não está firme com Deus. Então ainda tem um espírito que usa aquela pessoa. E quando você vem para a igreja, você começa a ouvir a palavra, você está recebendo uma luz. Então você vai chegar em casa, você chega com essa presença de Deus, com Jesus dentro de você, porque quando nós viemos para a igreja, nós recebemos Jesus, porque Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Você está recebendo ele, quando você sair daqui, você vai para casa, ele vai dentro de você. E quando uma pessoa que tem um espírito imundo na pessoa, bate os olhos em você,
Às vezes a tendência da pessoa é o espírito que está nela. Às vezes a pessoa te trata mal, do nada. Você está entendendo? A pessoa joga piada, a pessoa não quer assunto com você, e você não entende que não é a pessoa. É um espírito que está dentro dela. A presença de Jesus incomoda os demônios. A Bíblia diz que a luz e as trevas não se dão. Não é só em casa, não, até na rua. Aí você vai no mercado, num lugar assim, o atendente está tratando todo mundo bem. Chega na sua vez, misericórdia, parece até que ele não monstro na frente dele. Você está entendendo? Você está passando com o seu carro quietinho. Você está fazendo nada. Do nada a pessoa passa e te xinga. Entendeu? Xinga tudo quanto é nome. Então, por que isso? Porque a luz, ela sempre vai incomodar as trevas. Você tem que aprender isso. Você vê que você chegou, aí você nem abriu a boca para falar. Você está entendendo? Ô filho, boa noite. Boa noite, o que você quer? Aí você, meu Deus, mas eu nem falei nada. Porque ali tem um espírito naquela pessoa. Você está orando. Quanto mais você ora, mais irritado ele fica. Não a pessoa. O espírito que está na pessoa. Então, muitas das vezes, a tendência de quando ele está saindo daquela pessoa é te tratar mal. Ele não sai quietinho. Entendeu? Do nada a pessoa se explode contigo, parece que a pessoa toma nojo da sua cara. Assim, meu Deus, o que está acontecendo? Está entendendo? Você fica com raiva de você. Você, meu Deus, não fiz nada com a pessoa, do nada a pessoa virou. Mas é aquele espírito que ele está agoniado ali. Ele está tendo que sair dali por causa de você. E às vezes a pessoa não entende isso. Aí vê a pessoa assim, meu Deus. Não adianta, não, quanto mais olho, mais a pessoa piora. Aí é onde você desiste. Não é para você fazer isso. Escuta o que eu estou falando para você. Isso aconteceu com a Natasha, aconteceu com o Igor, aconteceu com meu marido, aconteceu com meus pais, aconteceu com várias pessoas que Deus já me usou para libertar. Quando está pertinho da pessoa ser liberta, ela toma nojo de você. A pessoa passa te odiar. É esquisita, porque você fica assim, poxa, até meu parente, mas é meu parente, mas não é seu parente, é um espírito. Toda vez que ele está prestes a sair, ele não sai quietinho. O diabo joga aquela pessoa contra você. É onde é nessa hora que você não pode afrouxar, recuar. Ficar com raiva da pessoa, desisto. Entendeu? Não, você tem que ficar firme. Eu aprendi isso com Deus. Jesus libertou lá a Natasha, depois libertou meu filho, meu marido. Eu fui prestando atenção nisso, que toda vez que estava prestes a sair, o diabo fazia eles tomar um ódio de mim. Então eu já percebi que era uma jogada dele. Então eu aprendi de uma tal maneira que hoje, se eu estiver orando, a pessoa tiver nojo de mim, eu acho isso bom. Tá saindo a serpente cheio. Entendeu? Eu não fico com raiva da pessoa, não, aí é que eu oro mesmo. Daqui a pouco a pessoa parece calminha, saiu. Entendeu? Eu já sei que é ele, é uma estratégia. Agora, se você não souber, você vai se irritar, se explode com a pessoa na portinha da sua bênção. Estão entendendo direitinho, gente? É assim que acontece. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus foi lá, que ele dizia, sai desse homem, espírito imundo. Primeiro ele correu e adorou. Poxa, Jesus aqui me visitando. E tal. Aí quando Jesus falou, sai desse homem, rapidinho acabou o amor, irmão. Que tem eu contigo? Filho do Deus Altíssimo, rapidinho o bicho explodiu. Conjuro-te que não venha me atormentar antes da hora. Mas como ele viu que não tinha para onde correr, porque Jesus não ia cair naquela, ele teve que sair. Daqui a pouco ele estava mansinho, arrumadinho, querendo ir com Jesus e tudo. Entendeu? Ele não saiu quietinho, ele saiu
tentando ofender Jesus, tentando se levantar contra Jesus. Se ele fez isso contra Jesus, imagina a gente. Entendeu? Você não pode deixar o seu coração odiar aquela pessoa. Você já sabe que aquele espírito está saindo. Então você não vou cair nessa não. Ele vai ter que sair. É essa a sua posição. Porque olha o que aconteceu, ó. E trouxeram, né? E quando ele viu, presta atenção, quando aquele menino, aquele espírito que estava no menino, que não era menino, né? E quando ele viu, o espírito fez o que, gente? Agitou com violência. Você está entendendo? Quando aquele menino bateu o olho em Jesus, o espírito que estava nele ficou violento, irmão. É a mesma coisa você é uma luz. Tem aquele espírito está no corpo daquela pessoa, a tendência daquilo ali é quando bater de frente com você, a pessoa se... Entendeu? Do nada a pessoa se irrita contigo, você não entende o que está acontecendo. Mas é porque no mundo espiritual houve aquele confronto, o diabo bateu de frente com a luz, entendeu? E a luz incomoda eles. Que a Bíblia diz que nós brilhamos mais do que a luz do sol. Outro dia eu saí com meu pai me levou lá, eu acho que ele levou a gente no dentista, não foi? Aquele dia que, irmão, daqui pra lá, amigo, um solzão. Aí ele até falou comigo, ó, isso aqui que você tem que prestar atenção no dia que você começar a dirigir. Eu falei, o quê? Isso aqui, ó, o sol bate, ofusca tudo, não dá pra você ver na frente direita, é tudo embasado. Não tem quando bate aquele sol assim de frente com os teus olhos e você não consegue nem olhar pro sol direito? Assim os demônios quando bate de frente com a gente. Você está entendendo? Porque nós somos uma luz, então a tendência dele é assim, a sua presença, que no caso não é você, é o que você carrega, Jesus, incomoda eles. É onde a pessoa joga piada, do nada te trata mal. Você está entendendo? Você está ali, do nada a pessoa se explode, uma hora a pessoa está te beijando, outra hora está chateada com você, entendeu? Uma hora te abraça, daqui a pouco já está irritado. Você fica assim, meu Deus, será que essa pessoa é bipolar? Uma hora ela me ama, outra hora não ama mais. Você está entendendo? Uma hora ela me abraça, outra hora ela se explode, por causa disso. É um espírito que está naquela pessoa. O que fez esse menino aqui agitar, não foi o menino que agitou com violência, não. O que estava nele, quando bateu o olho em Jesus, ele fez isso, quer ver? E trouxeram, e quando ele viu um espírito, agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Gente, a gente escuta falar, mas se você estivesse lá, você entendeu o que eu estou falando. Parecia que piorou o menino. Tudo bateu o olho de Jesus. Aí que rolou mesmo no chão. Dava a impressão seguinte, que levou para Jesus e piorou o caso. Às vezes acontece isso. Você ora por uma situação, dá uma impressão até que piorou. Você, meu Deus, mas agora que eu orei mesmo sério, parece que o negócio piorou mais ainda. Não. Aquele espírito caiu, agitou com violência, porque ele sabia que ele tinha que sair. Chegou a hora da verdade, ele bateu de frente com Jesus. Não tinha mais para onde correr, ele sabia disso. O desespero dele e agora? Já era, agora eu vou ter que sair daqui. Entendeu? O diabo ele fica desesperado quando você ora, quando você busca Deus, quando você vem para a igreja, quando você ouve a palavra. Que ele sabe que mais cedo ou mais tarde não vai ter mais para onde ele correr, ele vai ter que sair. Que é Jesus que está agindo. Você entendeu? Então, muitas das vezes o inimigo ele ataca você, mas por medo, sabia?
Não é porque ele é fortão, melhor não é nada disso. Não, ele treme quando você chega, entendeu? A coisa é séria. Então, ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis ainda? Prazer. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Olha só o tempo que aquele espírito estava atacando aquele menino. É como eu falo aqui também, a importância do pai e da mãe trazer a criança para a igreja. Estava desde quando? Desde a infância. Às vezes os pais não trazem, criança não precisa não. O diabo entra ali, viu? Entrou nele quando ele ainda era uma criança. Desde criança que aquilo ali atacava ele. Você entendeu? E o menino cresceu assim, já tinha anos que o pai passava aquele sofrimento. E às vezes, gente, é isso que eu queria que você entendesse. Tem coisa na sua vida que você já sofreu tanto, você já orou tanto, que você nem está acreditando mais. Você sente que aquela área ali, você não está mais tendo aquela fé. O que você tem que fazer? Você tem que pedir ajuda de Deus nessa área. Aí ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para quê? Para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus pediu a ele: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Você entendeu? Ele pediu ajuda de Jesus. E o que Jesus disse? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Gente, isso é um versículo pequenininho, mas ele fala tão forte, que ele falou para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí você não é o pai do menino, não. Você nessa noite, por que você tem pedido a Deus que você acha que é impossível? Ele está dizendo que tudo é possível ao que crê. O que você acha que é impossível para Deus não é impossível. É impossível para você, não é para Ele. Se Ele está dizendo que tudo é possível que crê, o milagre que você quer, seja na sua prosperidade, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual, seja na sua família, isso não é impossível para Deus, gente. Tudo é possível ao que crê. Só que o pai do menino entendeu: poxa, então não depende só de Jesus. Está entendendo? Não dependia só de Jesus, dependia da fé dele. Por isso que a Bíblia fala, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Como crente, seja feito conforme a sua fé e tal. Então, não depende, às vezes, o seu milagre não está dependendo só de Deus, está dependendo de você crer. Ele disse: tudo é possível ao que crer, se você crer. E é isso aqui, Jesus não falou só para aquele rapaz, não, para o pai daquele rapaz. Jesus está falando para mim, para você hoje, que se a gente crer, não vai ter nada impossível para nós. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Pastora, me explique isso aí. Ele disse que crê, mas que era para Jesus ajudar ele na incredulidade. Eu não entendi. Ou ele crê ou ele não crê.
Não, você vai entender agora. É mais ou menos assim. Às vezes tem coisas na sua vida que não é que você não crê em Jesus, você crê. Talvez você crê que Jesus pode mudar seu casamento, talvez você crê que Jesus pode libertar a sua família, mas às vezes pode, por exemplo, sua área financeira, às vezes você já passou tanto sufoco que você não crê que Jesus pode te prosperar. Ou então você crê que Deus pode te prosperar, você crê no seu casamento, mas você não crê na libertação de você. Não é que você não creia em Jesus, você crê. Mas às vezes tem uma área que você já orou tanto, que já faz tanto tempo que você já passou tanta luta, que aquela área ali você já não está conseguindo mais crer. Você até ora a Deus, você ora a Deus, Senhor, tal, quero isso, tal, mas naquela hora você, ai meu Deus, você está entendendo? Porque o Bernardinho, que aquela ali você já esfriou, tanta luta que você passou, que você já nem está crendo mais. Você está entendendo? O que você tem que fazer com essa situação? É isso que você deve pedir ajuda a Jesus. Ele pediu, Senhor, eu creio no Senhor, mas nessa área do meu filho eu já sofri muito. Me ajuda na minha incredulidade, mais ou menos assim. Eu creio em tudo, eu creio no Senhor e tudo, mas nessa área eu não estou conseguindo crer mais. É essa área que eu estou precisando da sua ajuda. E eu faço isso. Quando eu vejo que tem áreas da minha vida que eu já orei muito, que está ameaçando a querer desmoronar minha fé ou desfalecer minha fé naquela área, eu começo a orar isso a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a crer na libertação dessa pessoa. Ou me ajuda a crer nessa situação assim, que eu já orei muito nessa situação. E eu até agora não vi nenhum resultado, então eu preciso que o Senhor me ajude a crer. Gente, eu já fiz isso muitas vezes. E aí, todas elas Jesus me ajudou a crer e o meu milagre aconteceu. Uma delas foi o meu marido. Porque eu já estava orando 5 anos pelo meu marido. 5 anos orando e jejuando. Mas não é assim, meu marido na igreja comigo, não. Meu marido fora da igreja, eu orando e jejuando. 5 anos não é 5 dias, não. Não é 5 meses, é 5 anos. Orando e jejuando, né? Então teve uma hora que eu percebi que eu já estava orando no automático. Que nem eu preguei aqui de manhã, né? Senhor, meu Deus, meu pai, mas eu não estava crendo mais, porque eu já tinha orado tanto. Não mudou nada, sei lá, igual, que nem meu pastor costuma falar, igual aquela pessoa que faz uma fezinha na loteria, né? Se eu ganhar, eu já estava orando assim, se ele se converter. Aí eu percebi que estava meio assim, aí meu pastor pregou essa palavra, exatamente essa palavra, parecida assim com o que eu estou pregando. Eu falei, então preciso pedir ajuda a Jesus. Aí eu fui para casa e pedi a Jesus. Eu falei, Jesus, eu já orei muito tempo. Eu já estava até perdendo a esperança do meu marido não voltar para casa. Sério, eu acho que não volta mais não é possível. Aí eu falei com Deus, meu Deus, será que meu marido vai voltar mesmo? Não é possível. Aí, só que aí o pastor fez essa pregação e eu cheguei perto de Deus e falei, Senhor, me ajuda a crer que o meu marido vai voltar para casa, que o meu marido vai se converter, porque eu olhando assim para ele, não vejo nada assim, ora, continuo, ora. Mas está continuando a mesma coisa, mas que não muda, então eu preciso que o Senhor me ajude a crer. Nessa área eu não estou conseguindo mais crer, eu preciso da sua ajuda. Gente, nunca mais me esqueci disso. Eu fiz essa oração, naquela mesma semana, o meu marido me procurou para voltar para casa. Naquelas 5 anos eu estava orando. E eu pedi ajuda de Jesus, e Jesus me ajudou a crer.
Aí meu marido voltou para casa, para a igreja, aquela coisa toda. Então você tem que pegar aquela área, seja sua prosperidade, só você sabe o que é. E pede ajuda de Jesus. Senhor, me ajuda a crer, me dá força para me crer nisso aqui. Seja na saúde, seja na sua vida espiritual, seja em qualquer área da sua vida. Glória a Deus. E Ele vai ajudar, que é o que Ele fez. Ó. Ele disse, ó, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele clamando, olha como é que ele saiu, ó, e ele clamando e agitando com violência, saiu. Não é isso que está aí? Aí é que eu estou te falando, não adianta a gente vir para a igreja, aprender o negócio, chegar lá fora e você fazer tudo errado. Porque às vezes você não entende que o diabo, ele sai assim, ele não sai quietinho. Poxa, valeu, Jesus, estou indo lá, ele não sai assim, irmão. Ele saiu agitando com violência. Ele nem falava, que não era espírito mudo e surdo, mas clamou, gritou. Rapidinho a voz saiu. Ele deu um grito e saiu agitando com violência. Hoje em dia, você está lutando lá pela libertação da pessoa, não vai cair no chão, rolar no chão, porque isso aqui é um espírito de epilepsia, mas a pessoa sai xingando, irmão. Do nada a pessoa sai com raiva, entendeu? Destrata mal, se deixar, joga as panelas pro alto. Você, meu Deus, mas o que eu fiz? Ou do nada a pessoa se vira contra você. Sem motivo, você não pode falar nada que a pessoa já vem com 7 pedras pro teu lado. Porque ele está saindo. Ele não sai quietinho, ele saiu agitando com violência. Você já sabe que é ele, então você não vigia, você vai debater com a pessoa. O que é? O que eu te fiz, irmão? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deixa a pessoa gritar, você já sabe que é ele, irmão. Eu, quando expulso lá um espírito mal, eu faço o seguinte, eu repreendo. Aí quando o diabo faz aquelas gracinhas, que ele não sai quietinho, né? No meu coração eu fico pensando assim, pula, grita, rola, lá dentro, você vai sair. Eu já te dei uma ordem, não adianta você resistir. Pode fazer o que você quiser, faz só gracinha aí, rola. Na minha mente eu fico pensando, grita, xinga, se quiser xingar, você vai ter que sair. É assim que eu ajo. Eu não fico assim, desgraçado de pessoa. Não, eu sei que não é a pessoa. Você entendeu? Eu sei que não é a pessoa. E quando você repreender um espírito, você tem que ficar firme. Porque ele faz uma gracinha antes de sair. Você sai dele em nome de Jesus. E a pessoa piora, aí o diabo assopra no seu ouvido. Não adiantou nada. Você foi repreender, piorou mais ainda. Mas piorou porque está saindo. Você tem que ficar firme. Jesus não ficou ali, meu Deus, Jesus. Eu fui expulsar lá, o menino piorou, ninguém fez isso. Jesus ficou firme, Jesus sabia que ele tinha que obedecer. Você está entendendo? Sabe o que aconteceu com o menino? Olha só, presta atenção. E clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Gente, imagina a cena. O menino gritou, caiu. Todo mundo, meu Deus, piorou agora, morreu. Foi chamar Jesus, piorou a situação. Pelo menos o menino ainda estava vivo, agora está morto. A impressão que dava era essa, que tinha piorado, mas não tinha piorado. O menino estava sendo liberto, Jesus ficou firme no que ele falou. Aí o que aconteceu? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram na parte, por que não podemos nós expulsar? Eles ficaram curiosos, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio?
Aí ele disse assim, ó, esta casta, que é esse tipo de demônio, né? Essa casta, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Às vezes você está lidando com uma situação que aquilo ali precisa você aplicar um jejum e você não aplica de jeito nenhum. Não, jejuar não, pastor, eu não aguento. Aí fica difícil. Você está entendendo? Às vezes é isso aqui, ó. Jesus falou, mas isso aí não sai de jeito nenhum. Não adianta você falar, sai em nome de Jesus, grita, nada disso. Só sai com oração e jejum. Essa casta, esse tipo. Glória a Deus. Então, gente, é assim. Você sentiu que, não, pastor, eu preciso de um milagre na minha vida, mas eu não estou crendo mais, que eu já passei muita luta com meus filhos, com o marido, com dívida, e eu não consigo olhar a minha saúde. Há anos que eu carrego essa doença, essa ansiedade, esse medo, depressão, seja lá o que for. Pede ajuda de Jesus. Senhor, me ajuda nessa área. Ele não vai negar uma ajuda a você não, gente. Ou você pensa que Jesus é o quê? Ele não negou ajuda o rapaz, ele ajudou. Tá bom, então eu vou te ajudar na sua credibilidade. Libertou o rapaz. Pronto, acabou o problema. Mas se ele não leva o menino até Jesus, e se ele não pede a ajuda de Jesus, ele ia ficar sofrendo toda a vida. Talvez ia até perder esse menino. Tem gente que às vezes não faz isso. Se você não levar o problema até Jesus, não estou crendo, pastor, não pedir ajuda de Jesus para crer, aquilo vai ficar te perseguindo, irmão. Até quando? Aí você vai ficar sofrendo. Foi o que Jesus falou assim, até quando estarei convosco? E até quando você vai ficar sofrendo ainda? Glória a Deus. E às vezes você pede um negócio a Jesus, e Jesus faz uma pergunta, para a gente encerrar aqui, tá? A gente já vai encerrar. Olha o que Jesus fala. Você está pedindo um negócio a Deus? Isso que eu estou falando, depende da sua fé também. Não é só de Jesus, que às vezes você, poxa, mas eu já pedi a Jesus, Jesus parece que não me ouve, meu Deus, já orei tanto, mas não depende só de você orar, você precisa orar e crer. Glória a Deus. Homem, pega meu celular para a mamãe. Esse homem aqui já tinha se aproximado de Jesus, já tinha pedido Jesus, já tinha pedido o discípulo. Não era mais pedir, o negócio dele era ele crer. Está aqui. A gente encerrar aqui. Ué? O celular não está certo, não. Essa hora. Oi? Ele tá meio... A hora. Não, tô falando no horário, tá? Tá igual o nosso lá de casa. Tirou a pilha, tá em 10 e pouco até hoje. Tá 10 e pouco, da manhã ou da noite, tá lá. Mas toda vez que eu olho para ele, deixa eu ver a hora, 10 e pouco. Né? A única hora que ele tá certo é 10 e pouco mesmo. O resto. Cadê? Desligou. Tem que voltar para 10 e pouco. Vê aqui se desligou. Ninguém não. Tem que esperar daquela hora, depois você vê a hora certa.
sobre fé. Oi? Tá, já estou procurando aqui, é uma passagem. Essa menina é demais, né? Que fala que Jesus pergunta se eles creem que ele pode fazer isso. Sabe qual é essa passagem? Sei, só não sei onde tá. Taxa. Ah, Jesus, essa menina. Não? Poxa. Ele é admirado. A Natasha vive estudando a Bíblia. A Natasha estuda mais a Bíblia do que eu. Estuda muito a Bíblia, Natasha. É sério. Eu lá no quarto dela, ela está lá. Estudando a Bíblia. Achou? Olha, não ligou de não? Está descarregado? Oi? Tem um pendrive agora novo que encaixa aqui, ó. E já passa já tudo, né? O pendrive. Eu acho que já deve vender por aí, em qualquer lugar. Ali pelo Naldo já deve ter, né? Ele pendrive. Eu acho que eu acredito também que deve ser bem prático. Bota aqui, né? Já passa vídeo, tudo pra lá, né? Isso. Vou ver se eu consigo comprar um pendrive desse para esvaziar aqui esse celular. Na verdade, o certo mesmo, que Deus proverá, era eu ter 2 celulares. Porque um celular só para a obra de Deus que eu uso é muita coisa. Só usar por misericórdia. Tem quase 300 pessoas usando dela. É muita coisa. Oi? Esse aí é 32. Muito. Consome muito mesmo. E tem, gravo de manhã, gravo de noite, escuto pregação lá do pastor Monta. Aí é um celular só para atender as pessoas, para o meu uso normal, passar mensagem. Aí tem esses vídeos em que às vezes vocês vê lá que eu posto no videozinhos pequenos, né? Para me postar para o Instagram, para o Face, tudo, eu tenho que baixar ele no meu celular. Porque se eu passar do Face para o Instagram, já não vai mais como vídeo, vai como link. Entendeu? Aí para não ir como link, ir como vídeo, eu tenho que baixar ele no meu celular. Aí vai ficando cheio. É muita coisa. Então, eu estava até pensando hoje de manhã, que como está aumentando a quantidade de inscritos, no YouTube, depois quando chegar um nível assim que dê pra gente gravar ao vivo, o certo era ter 2 celulares, entendeu? É mais fácil de transmitir. E Deus proverá. A gente vai arrumar outro celular para ficar só para a obra de Deus mesmo, para gravar, que enche menos a memória, né? Porque também tem as coisas da igreja aqui, as nossas. Tira foto, vídeo nosso, da família, vai encher. Lá no Mateus 9, versículo que eu falei, oi? 28. 27. Ele está falando assim, a cura de 2 cegos e um mudo. Não é isso? E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Engraçado, ele pediu a mesma coisa que o jovem lunático, o pai do jovem lunático, lembra? Que ele falou: tem compaixão, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, né? Filho de Davi.
E quando chegou à casa, os cegos aproximaram-se dele e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isso? Olha o que Jesus perguntou para ele: vocês crerem que eu posso fazer vocês enxergar com esse milagre na vida de vocês? Pastor, o que significa isso? O milagre que você quer, Jesus pergunta a você também: você crê que Ele pode restaurar o seu casamento? Você crê que Jesus pode restaurar a sua saúde? Você crê que Jesus pode te ajudar a se prosperar, para você pagar suas dívidas, para você viver bem? Você tem que ver isso. Sim, entendeu? É preciso você tudo. Eu estou desde hoje batendo nessa tecla de crer. É igual aquela pessoa que tem problema de visão, né? Eu, quando era mais nova, disseram que eu tinha problema de visão, que eu tinha que usar óculos. Nada contra quem usa óculos, não. Mas eu até hoje não uso óculos, eu enxergo muito bem. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa aceita aquele mal. Eu tenho aqui na igreja pessoas que já foram curadas de enfermidades que atacavam as vistas. Tem gente que não enxerga direito. Pastor, sem óculos, se eu estiver aqui daqui, ali eu caio. Mas você crê que Jesus possa restaurar a sua visão? Porque esses homens aqui eram cegos mesmo. Eles não enxergavam nada. E Jesus foi capaz de curar eles. Você acha que Jesus não pode curar a sua visão? Pastor, eu acho meio difícil. Então aí é que você tem que passar a pedir a Jesus para Ele te ajudar a você crer. Senhor, eu estou anos desse jeito, que eu não enxergo direito. Me ajuda a enxergar, a crer que o Senhor pode restaurar a minha vista e eu passar a enxergar muito bem. Porque às vezes você também não pede, você se acomodou com aquilo ali, você se acostumou. Não, eu tenho osteoporose, eu tenho diabetes, você está entendendo? Eu tenho miopia, eu tenho uma não sei o quê, você já se adaptou àquilo ali. Você não pede a Jesus que te ajude. Não, pastor, mas aí o médico falou lá que eu tenho, não, você nasceu assim. Jesus fez você perfeito. Jesus fez você perfeito. Tempo atrás eu estava querendo me dar um negocinho de saúde. Eu falei assim: o Senhor não me fez assim. Eu não nasci assim. Surgiu depois. Falou: o diabo. Se ele botou, ele vai ter que tirar. Você está entendendo? Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ué, Senhor, não foi o Senhor que plantou. Então tira isso daqui, em nome de Jesus. É você não aceitar o mal. Agora você aceita, e como é que fica? Então, ele está falando aqui, ó. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e disse, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? Que Jesus, ele já disse lá, tudo é possível que crê. Jesus pode fazer tudo. Mas você pode crer que Jesus faz tudo? Ele pode fazer tudo, mas você pode crer que Ele faz tudo? E disseram a ele: sim, Senhor. Mas eu acredito que eles falaram de coração, tá? E tocou-lhes os olhos, dizendo: olha a responsabilidade, ó. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E aí? Como o pai do jovem lunático não estava dependendo, o milagre deles não estava dependendo mais de Jesus, ele estava dependendo deles crerem. Você entendeu? Seja feito. É igual você veio na igreja, Jesus já falou que Ele liberta, que Ele cura, que o seu milagre não é impossível. Agora depende de você crer, orar e crer. Não depende mais de Jesus. Jesus também não pode forçar você a crer.
Então ele disse, ó, seja feito segundo a sua fé. E os olhos se abriram. E Jesus os ameaçou. A palavra fala cada coisa, né? Tem uns que fala repreende. Oi? Advertiu, não é? Aqui está ameaçou. Jesus. Dizendo, olha que ninguém saiba. Isso é uma ameaça. Não. Só pediu para não contar nada para ninguém. Jesus, não, ele só pediu para ele, ó, não conta para ninguém não. Ele deve dizer que ameaçou os homens, ele corta. Ameaçar, se ele falar, se você contar para alguém, eu te mato. Aí seria uma ameaça. Entendeu? Aí seria uma ameaça. Ela não falou nada disso, né? Pessoal, não é memória não, gente. Então, fica a tradução, né? Então, ele ameaçou, dizendo, olhai que ninguém saiba. Mas, tendo ele saído, o que fez ela? Divulgar a sua fama. Saíram contando para geral. Entrou no ouvido e saiu pelo, olha aqui, Jesus curou. Misericórdia, era melhor não ter falado nada. Aí ele disse, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Olha só, espalharam para geral. E havendo-se eles retirar, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal vimos em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônio pelos príncipes dos demônios. Sempre tem um de conta. Glória a Deus. É isso, gente. Então ele está falando aqui, seja feito segundo a sua fé. Falou lá para o pai dos jovens lunáticos. Tudo, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então tem coisas que não está dependendo mais de Deus. Deus já falou, Deus já diz que tudo é possível que crer. Tem coisas que está dependendo da gente crer. Lutar contra a dúvida, pedir força a Deus. Senhor, me ajuda a crer, como aquele homem. Pediu. Glória a Deus, Senhor, eu quero crer mesmo no Senhor de todo o meu coração. Pode ser uma coisa que você está passando há anos. Pede a ajuda de Deus para você crer e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Eu já tenho muitas coisas que eu estava orando há muito tempo. Parecia até que não ia acontecer mais. Mas eu pedi a ajuda de Jesus. Jesus me ajudou e o milagre aconteceu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Tudo bem, minha boneca? Tudo bem, minha bebê bonita? Vamos orar então em nome de Jesus. Tá acabando as férias, né? Poxa, mamãe, acabando as férias. Tá acabando, né, Bibi? Passou rápido, né? Eita. Passou igual aqueles aviões que passam na janela. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho orar, Pai, por essa pessoa que precisa de um milagre, de uma libertação, de uma cura, precisa, Deus, de uma mudança. Pai, que o Senhor venha operar o seu milagre, a sua mudança, a transformação na vida dessa pessoa, Pai. Deus, em nome de Jesus que eu te peço, alisa até esse milagre que a pessoa já está esperando há muitos anos, Pai, como o pai daquele jovem lunático, que desde a infância que ele precisava desse milagre. Às vezes, Pai, tem pessoas que estão esperando muito tempo uma porta de emprego se abrir, a prosperidade. Pai, pessoas endividadas, outros estão esperando há anos fazer uma obra na casa.
enfermidade. Outras têm anos que têm orado pelo seu marido, pelos seus filhos. Oh, Deus, pela sua família. Deus, manifesta o seu poder na vida dessa pessoa. Outras, ó Pai, há anos que sofrem uma depressão, uma tristeza, um vazio. Ajuda essa pessoa. Assim como o Senhor ajudou aquele homem, Pai. Ele disse: ajuda a minha incredulidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha tirar toda dúvida, todo medo, e que o milagre venha acontecer na vida dessa pessoa. Oh, Deus, eu peço também que o Senhor visite a casa dessa pessoa agora. Oh, Deus, passa lá no seu poder, vai tirando de lá os espíritos de depressão, de tristeza. Oh, Deus, o espírito do medo, vai tirando o espírito de doença, aqueles demônios que jogam um contra o outro. Oh, Deus, vai tirando esse espírito de vício. Visita o parente dessa pessoa agora. Oh, Deus, aquele parente que o demônio tem jogado nas drogas, nos vícios para destruir. Oh, Pai, manifeste teu poder e a tua justiça. Visita aquela pessoa agora. Oh, Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que o demônio botou uma doença nela, aquele espírito, Pai, que faz o casal brigar, que joga um contra o outro, que joga os filhos contra os pais, que vem para tentar destruir a família. Oh, Pai, aqueles demônios que vem para tentar destruir a fé da pessoa. Sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, toda dúvida, todo medo, sai agora da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Sai da prosperidade. Demônio, você que está tentando amarrar a prosperidade dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Pega tudo que é seu e sai. E até aquele espírito da inveja, você, demônio, botou uma inveja para tentar destruir a vida dessas pessoas. Sai agora em nome de Jesus. Eu exijo que sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado, em nome de Jesus. Esses espíritos que fazem a pessoa ouvir vozes, demônio, vai embora. Sai agora, solta as crianças, solta os adolescentes. Sai agora, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu estou abençoando essas pessoas, declarando agora curados, livres, libertos. Glorifique o seu nome na vida dessas pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor também transforme esse líquido que está aqui no teu sangue, e todo o coração que for mergulhado aconteça conforme essas pessoas estão pedindo, Pai. Que o Senhor receba os dízimos, as ofertas, e venha, Senhor, honrar essas pessoas em tudo. E tudo é para a tua glória, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Tem um cafezinho? Não tem, Zuzu? Tem mais não? Acabou? E desejo uma boa noite aí, em nome de Jesus, até sexta-feira, tá, pessoal? Abençoe todos aí, em nome de Jesus. Pessoal do Instagram também, tá, gente? Deus abençoe o pessoal do Instagram aí, até sexta, em nome